colocar diante do Senhor. Muito bem, irmãos. A semana passada, nós estudamos ali o encontro de Esaú e Jacó. Se nós voltarmos um pouquinho, no capítulo 33, verso 16, o escritor diz assim: assim voltou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado, por isso chamou aquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade, e comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Irmãos, após o encontro ali de Jacó e Esaú, Esaú vai embora lá para a terra dele, chamada Seir, que é um local onde ficavam os edomitas, lá os filhos de Edom. E Jacó, ele vai para outro lado, ele vai para o lado de Siquém. E ali ele se estabelece, tá, irmãos? E aí, durante aí o capítulo 34, 35, vai acontecer várias coisas aí, A filha dele vai ser... o rapaz vai se deitar com ela lá, vai querer casar com ela, e aí os filhos dele não vai gostar, vai matar todo mundo. É um momento assim da história da vida de Jacó que a gente vai estudar em outro momento, entendeu? Eu não separei essa parte aí. Mas o que é interessante? Lá no verso 20, diz que ele levantou um altar. Lê para mim de novo, irmã Linda, por favor, o verso 30 aí do capítulo 33, tá? Lá na onde que a gente foi parar lá. Que ele está em Siquém. 33, 20. É o último versículo. Veio, pois, Amon e Siquém. Não, 20. É o 34. Não, é o 33, tá? Você está no 34. 33, 20. Assim, e ele levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Muito bem. Deus, o Deus de Israel. Irmãos, se nós... É como nós não estudamos o texto ali do encontro de Jacó com o anjo, que ele luta com o anjo, naquele momento ali, o anjo mudou o nome dele, de Jacó para Israel. Se você voltar um pouquinho aí, vai comigo lá no capítulo 32 agora. 32, verso 27. Ele está ali lutando contra o anjo ali, aquele homem ali que aparece para ele. E então o anjo diz assim, disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, nesse momento aqui, o anjo falou, você vai ser agora, a partir de agora, não vai ser mais Jacó, vai ser Israel. E é interessante porque, veja, Jacó, lá o significado do nome de Jacó é aquele que agarra, que segura no calcanhar, ou aquele que é suplantador, aquele que gosta de enganar, Agora não, ele vai se chamar Israel. E Israel significa homem que luta com Deus, ou senão, o homem que vê a Deus. Esse que é o significado. E é interessante porque quando ele vai ali para aquela região ali de Siquém, ele levanta o altar e fala o seguinte, chamou-lhe o nome daquele altar, Deus, o Deus de Israel. Então, a partir desse momento agora da vida de Jacó, ele deixa de ser Jacó e passa a se chamar Israel.
E quando nós vamos lá no capítulo que nós começamos, né, no capítulo 35, Deus aparece para ele aí no versículo 1, né? Vê para mim, Moacir, capítulo 35, verso 1. Verso 1. Uhum. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te sobe a Betel, habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiu da face de Esaú, teu irmão. Muito bem. Olha só, irmãos. Na vida de Jacó, aquele local ali onde Deus aparece a primeira vez para ele, que ele coloca o nome de Betel, é um local especial para ele. E aqui Deus fala para ele, ó, ele está em Siquém, ele está lá na região da família de Amor, daí ele foge dali, vai para Sucote, porque os filhos deles acabam matando ali os homens ali de Siquém, e ele foge. E agora Deus aparece para ele e fala assim, não, eu quero que você vá lá para Betel. E o que ele faz? Verso 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tem andado. Então, olha só, irmãos. Pensa assim, irmãos. Jacó já é um senhor de idade. Ele teve lá 11 filhos. Né? Aqui ainda não havia nascido Benjamim. E assim, os filhos dele foi crescendo, foi casando, foram tendo outras famílias. E ele tinha servos e servas. Então veja, era um monte de gente que estava junto com ele, não era pouco, ele tinha um monte de gado, camelo, animais, ovelhas, né? Ele era um homem rico. Então, quando Deus aparece para ele e fala para ele ir para Betel, ele chama todo mundo e fala assim, ó, gente, nós vamos agora se purificar, tira de entre vós todos os deuses estranhos. Irmãos, pensa assim, toda aquela região ali que Abraão, Isaac e Jacó e os seus filhos andaram e foram peregrinos ali, peregrinaram, todos aqueles povos ali tinham deuses, irmãos. Estátuas mesmo, imagens, né? Cada um tinha suas crenças. Aliás, né, a própria cultura lá da onde saiu Abraão, né, Ur dos Caldeus, que é a região ali da Babilônia, ali havia muitos deuses. Quando Jacó vai embora lá da casa do sogro dele, né, a esposa dele lá, Raquel, vai lá e rouba lá as imagens do pai dela. Né, que acaba, o pai dela não acha. E ela fica com aquelas imagens escondidas. Então havia deuses ali. Irmãos, não era muito diferente dos dias de hoje. Não era. Os povos tinham deuses. E até mesmo muitos das famílias que são cristãs, muitas vezes tem um ou outro que não é cristão. O cara é da Umbanda, às vezes o primo, o irmão, o tio é católico, o outro é budista. Até os brincos faziam parte da... Fazia parte, porque aquilo ali era feito para oferecer aos deuses. Então você percebe que Jacó chama todo mundo e fala assim, ó, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudais as suas vestes. Eles se vestiam provavelmente como pessoas que adoravam esses outros deuses. E aí ele fala, não, vamos subir, vamos lá fazer um altar ao Deus que me respondeu. Então veja, irmãos, a relação de Abraão, Isaac e Jacó com o Deus verdadeiro era muito diferente daqueles outros que estavam perto deles. Dá vontade de gente ir no lugar deles para ter um conhecimento. Exato, porque é o seguinte, Deus falava com esses homens.
Assim como quando nós muitas vezes estamos lendo as Escrituras em casa, assim, e aí você fala, nossa, mas que coisa maravilhosa. O Espírito Santo, ele dá entendimento para nós, para a gente compreender as Escrituras, compreender o Deus verdadeiro, a sua revelação a nós, por meio das Escrituras. E a gente fala, nossa, caramba, Deus está falando comigo. Esses homens ouviam a voz de Deus. Então, nem todos aqueles que estavam em volta deles ali, seus servos, muitas vezes a própria esposa que o filho tinha casado, não era temente a Deus, não conhecia o Deus verdadeiro. Tanto é que você estudando, né, o povo de Israel, que sai do Egito, eles tinham outros deuses, irmãos. Falar nisso, pastor, essa parte aqui é antes do... É bem antes. Bem antes, 400 anos antes. Mais de 400. Os anjos vinham, falavam com ele. Então, mas aí era específico, né? Com Abraão, Isaac e Jacó. E olha só que coisa interessante. No verso 4, né? Lê para mim, Marisa, o versículo 4. Então deram a Jacó todos os seus deuses estranhos que tinham em suas mãos, e os brincos que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Olha só, irmãos. Em vez de pegar aqueles deuses ali e destruir, não, ele pegou, tirou do meio dali daquelas pessoas, mas havia um respeito por aquilo ali, irmãos. Pensa bem. Não, pensa comigo. Você chega lá na casa do seu tio lá, tem uma imagem grande lá. Você vai lá e quebra? Não. Não, tio, mas isso aí não funciona. Isso aí é só uma imagem, não tem valor nenhum. Aí fala assim, não, mas eu não quero jogar fora. Faz o seguinte, dá para outra pessoa. Eu vou tirar daqui, vou dar para outra. É assim, irmãos. Não é diferente do que acontece hoje em dia. Irmãos, tem gente que ele tem o hábito de passar perto de um cemitério e fazer o sinal da cruz. Tem gente que faz isso a vida toda. Ué, eu não sei, eu não sou católico. É um respeito que tem por aquela região, né? É cemitério, quando passa perto de uma igreja católica. A pessoa tem ali o crucifixo, né? Ele se sente protegido porque ele tem o crucifixo. Irmãos, não era diferente. Até os brincos, ó. Eles entregaram aqueles deuses, os brincos, as coisas que eram sacrificadas, oferecidas a esses deuses. E aí Jacó vai, tira do meio daquele povo, coloca lá num buraco lá, esconde ele e guarda. Agora olha o versículo 5. E partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles. E não seguiram após os filhos de Jacó. Por que está escrito isso aí, irmãos? Porque nós pulamos, né, o capítulo 34, mas os filhos de Jacó, eles vão lá e matam todos os homens ali da cidade de Siquém e pega também as mulheres e as crianças para eles. Então, não era só os filhos de Jacó que andavam com Jacó. Consegue entender? Era uma multidão de pessoas, tinha um grupo enorme de pessoas. Existia a família de Jacó, os seus filhos, os seus netos, mas existia aqueles outros que eram escravizados. Se você voltar um pouquinho aqui, ó, quer ver só? Quer ver? Ai, ai. Vamos lá, ó. Capítulo 34, versículo 25. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens.
Mataram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã, as suas ovelhas, as suas vacas, seus jumentos, e o que havia na cidade e no campo tomaram, e todos os seus bens, e todos os seus meninos, e as suas mulheres levaram presos, e saquearam tudo o que havia em casa. Tá vendo? Então, na verdade, Jacó... Mas foi uma vingança, né? Foi uma vingança. Mas o que eu estou querendo mostrar para os irmãos é que quando Jacó chama todo mundo ali e fala, ó, tira os deuses, é porque havia outras pessoas ali, irmãos. Não havia só os filhos de Jacó e a ex-esposa de Jacó e Jacó. Não. Não era desse jeito naquela época. Eles tinham muitos servos, eles tinham escravos. Tá? Então ele manda aquele povo se purificar para que eles possam ir para Betel e cultuar a Deus ali num altar novo. Tá bom? Mas só que é assim, né, irmãos? É interessante porque Deus, ele coloca o terror sobre aquelas cidades para que eles não vão atrás. Por quê? Por causa da vingança, né? Eles haviam destruído ali Siquém e Jacó fica com medo. Ó. Se você voltar aqui, ó, no capítulo 34, versículo 30. Então disse Jacó a Simeão e Levi, tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os perizeus. Tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão contra mim e me ferirão e serei destruído, eu e a minha casa. Tá vendo? Ele tem medo. Mas aqui a gente percebe que quando Deus fala para ele, vai para Betel, Jacó, Deus é com ele, irmãos. É interessante pensar que é assim, né? Estes homens de Deus, eles realmente eram abençoados por Deus, tá? Eles eram guardados por Deus. Mas eles passavam por momentos difíceis também? Passava, tá, irmãos? Ó, se você ler aí, lê para mim, irmã linda, o verso 8. 35, 8. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Amon. Tá vendo? Então veja, morreu aí a ama da Rebeca. Se você for agora lá no capítulo 35, versículo 16, eu vou ler, tá? E partiram de Betel e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E deu à luz Raquel. E ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira, não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, ela chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre sua sepultura. Esta é a coluna de sepultura de Raquel até o dia de hoje. Tá vendo? Então veja, mesmo que esses homens eram homens abençoados, fazia parte da vida passar por tribulações, por momentos difíceis. A mulher dele, né, que é a mulher que ele mais amava, ao ter o segundo filho, Benjamim, o que aconteceu? Ela teve dificuldade no parto e ela morreu. A criança viveu, mas ela morreu, tá? Então, assim, irmãos, faz parte da vida. Tem um versículo que está lá em Eclesiastes, deixa marcado aqui que nós vamos voltar para cá, tá bom? Vamos lá para Eclesiastes, capítulo 9.
Eclesiastes, capítulo 9, a partir do verso 1. O escritor aqui, né, Salomão, ele era uma pessoa muito sábia, né, e muito observador. E olha o que ele diz aí, ó. Deveras todas estas coisas considerei no meu coração para declarar tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. E também o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante ele. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Este mal que há entre tudo quanto se faz, este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, e que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvairos no seu coração enquanto vivem, e depois se vão aos mortos. Até aí. Então é assim, irmãos. Quando nós estudamos a Escritura, a gente percebe que, independente de nós sermos homens e mulheres temente a Deus, que ama a Deus, que serve a Deus, que busca a Deus, ainda assim as coisas que acontecem na vida das pessoas acontecem na vida de qualquer um. Nós não estamos isentos de não passarmos por essas coisas. Então veja, Jacó, né, ele amava muito a Raquel e ela era estéril. Enquanto a outra esposa e as outras servas davam filhos, ela não dava. Depois nasceu José. E demorou. Depois nasceu Benjamim. Quando nasceu Benjamim, ela morreu, né, no parto. Fazia parte. Ele também fugiu do seu irmão aflito, mesmo sendo uma pessoa escolhida por Deus. Então, o escritor aqui, ele deixa claro que assim, ó, tanto faz. As coisas acontecem, pode acontecer a qualquer um. Qualquer um de nós podemos ser roubado, qualquer um de nós podemos ser assassinado, qualquer um de nós podemos sofrer um acidente. Assim como pode acontecer coisas boas também. Tá? Por isso que muitas vezes você olha para o ímpio, né? Para a pessoa que não teme a Deus, e parece que a vida dele é tão boa. Na verdade, ele é um ser humano, irmãos. Faz parte da vida. Tá? E com Jacó não era diferente. Os filhos dele foram lá, se levantaram contra aquele povo ali de Siquém, mataram, né? E aí ele teve que fugir, teve que fugir. Mas Deus era com ele, irmãos. E Deus então aparece mais uma vez para ele. Então vamos voltar lá para o capítulo 35, versículo 9. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar
onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Impressionante, né, irmãos? Assim, a relação que Jacó tinha com Deus, né, e o cuidado que Deus tinha com ele. Né? Deus abençoou ele, Deus muda o nome dele, Deus fala, ó, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E é interessante que quando Deus fala isso para Abraão, ele fala assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ser perfeito, não, ande em minha presença e ser perfeito. E aqui ele fala, ó, eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. E de ti sairá nações. Então, esses três homens, né, Abraão, Isaque e Jacó, irmãos, né, os patriarcas, eles são personagens, né, da história, né, lá da origem do povo de Israel e das promessas de Deus ao seu povo e a todas as nações, e eles são fundamentais, né, quando nós estudamos as Escrituras, quando nós cremos no Senhor, porque estes homens foram escolhidos por Deus, para através deles todas as famílias da terra serem abençoadas. E agora, né, a gente vai perceber que o capítulo 36 vai falar a respeito de Saul, né, dos seus descendentes, e a partir do capítulo 37, você tem aí, começa a narração a respeito de José, filho de Jacó. Então, a partir da semana que vem, a gente vai estudar um pouco mais a respeito de José. É lógico que quando você estuda Jacó e José, né, pai e filho ali, você entendeu? Eles estão misturados as histórias, tá? O capítulo 37 de Gênesis, tá? Então a semana que vem a gente vai começar a estudar agora José. E José, ele é uma figura que aponta para Cristo, irmãos. Então a gente vai perceber algumas coisas que são semelhantes na vida de José e no seu ministério, também semelhante à vida de Jesus e o seu ministério. Tá? Então a gente vai procurar fazer esse paralelo aí. Tá? E é claro, né, aqui no capítulo 35, você tem a morte de Isaque. Então, para a gente poder encerrar aí o nosso capítulo, vamos lá, capítulo 35, verso 27. Até agora, irmãos, até todo isso que está acontecendo, Isaque está vivo ainda. E Jacó veio a seu pai Isaque a Manre, a Kiriate Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Tá? Então aqui encerra, né, a história de Isaque, né? Já era só a narração das coisas que estavam acontecendo com Jacó, mas Isaque estava vivo ainda. E agora a gente vai, a partir da semana que vem, começar a ver a parte de José, né, que é o que vai acontecer, a providência de Deus para que eles possam chegar até a terra do Egito. Tá bom? Fala, irmão Moacir. Salmo 73, o salmo esse salmo de Asaf. Então, vou dar um versículo do primeiro até o segundo, que diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os ímpios do coração. Por conta a mim, os meus pés quase desviaram, pouco faltou para que escorregasse aos meus passos. Foi, eu tinha inveja dos mestres, quando via a prosperidade dos ímpios. Isso é quando Deus Daí ele continua, né? Ele fala assim, até que entrei na casa do Senhor, não foi?
Se você continuar aí, ele não vai falar? Porque não há aperto nas mortes, mas firme estará em sua força. Não se achem no trabalho como lobisomem, não são afligidos no outro. A história de José também é bonita, né? É vendido, né? Muito bonito. Agora, eu contar, quando você fica lendo assim, essa história aqui, eu estive no Jerusalém, me fez muito lembrar o túmulo de Raquel, passando assim, em Belém, que eu estive em Belém, né? Então. Onde Jesus nasceu, ao invés de Santo Sepulcro, o túmulo de Israel é um túmulo grande, dessa altura assim, aquele túmulo redondo, eu estive no túmulo de Israel. Para você, de Raquel, né? É Raquel. Raquel. Estive na cidade de Gaza, tinha também o túmulo de Sansão e Dalila. Eu acho que com aquelas destruições que houve aquelas guerras, talvez. Nem tenha mais, né? Não, na época foi ainda tinha, no lado de Sansão e Dalila. Também fica em Gaza. Na entrada de Gaza, quando chega na cidade, tinha esses túmulos. Muito bem. Débora, pode encerrar ali para mim, Débora, por favor. Como que é, irmã linda? Nas promessas do